Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11h02 no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro hoje, a primeira 100% agro do Brasil. E agora com a nossa entrevista do dia. O bate-papo de hoje foi gravado na semana passada, na terça-feira, dia 10 de dezembro, devido a uma necessidade de agenda do nosso entrevistado, o senhor Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, diretor-presidente da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso. Vamos conferir. Dando início à nossa entrevista do dia, hoje nós recebemos para este bate-papo o senhor Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, ele que é diretor-presidente da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso. Seu Oswaldo, bom dia, um prazer recebê-lo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo com o nosso pessoal. E é uma honra recebê-lo num momento tão importante para a pecuária brasileira, tantos assuntos em evidência, e talvez o assunto que mais se destacou aí na mídia nos últimos dias foi a declaração do CEO do Carrefour, né, e do deputado da França também, e os desdobramentos disso, né? Como que o senhor vê esse momento por que passa a pecuária brasileira? Bom, eu tenho que dividir a pecuária brasileira em dois momentos. Primeiro, a parte interna, a parte de dentro da porteira, está tudo certo. Nós estamos produzindo com qualidade, quantidade, né? Oferecendo bastante carne de qualidade para o mundo e para o Brasil. Isso não falta. Agora, em relação da porteira para fora, nós estamos enfrentando muita dificuldade, principalmente com o mercado externo, não da parte do comprador, mas de alguns concorrentes nossos que precisam do nosso produto, precisam de todos os nossos produtos agrícolas, né, para suprir as deficiências dos seus países, mas o que? Eles precisam negociar colocando dificuldades. Então, eles usam barreiras ambientais para poder esconder as barreiras econômicas e financeiras que eles não dão conta de resolver os problemas deles, né? Então, no caso da França, por exemplo, é um caso simbólico porque mostrou que eles não conseguem enfrentar os produtores locais, porque a carne que eles produzem chega a quase 13 euros o quilo e a gente entrega lá quase 5 euros o quilo, sabe? Então, assim, é uma diferença muito grande, né? E foi uma infelicidade muito grande dessas declarações, porque depois eles tiveram até que voltar atrás e falar que o nosso produto é de qualidade, né? Então, assim, não é o problema de qualidade, não é o problema de distribuição, não é o problema de nada. O problema é que eles não conseguem lidar com os produtores, eles não conseguem lidar com os incentivos que eles dão para os produtores, né? Que lá, não sei se vocês sabem, a produtividade e o que eles preservam é 4% só de área, né? E aqui a gente preserva 66%. Então, não dá nem para começar a discutir a parte ambiental. Então, um negócio econômico financeiro mesmo. Eles utilizam subterfúgios, né, para poder dar desculpa de não conseguir negociar com seus fornecedores internos. Eu, inclusive, tive a oportunidade de entrevistar uma pesquisadora da Embrapa e ela falava, né, do percentual de preservação hoje no país chega a 66% da área territorial. Isso corresponderia a 48 países da Europa. Então, é muito, muito legal o senhor trazer isso, porque acaba coadunando com essa informação que ela trouxe na entrevista, porque nós somos altamente sustentáveis. Então, a produção brasileira é uma produção sustentável, é uma produção de qualidade, e nesses valores que o senhor traz, né, de 5 euros e 13 euros, o problema que a França tem é porque eles não têm uma capacidade de competitividade comercial, né? Então, eles precisam atacar e desconstruir o nosso produto. Seria isso, né, seu Oswaldo? Exatamente isso, é dessa forma que a gente pensa e está provado, na verdade, assim, os números provam isso, né, que eles não conseguem lidar com essa produtividade. Aqui a gente produz a nossa carne, não sei se o mercado sabe, se vocês sabem, ela é proibida de colocar indutor de crescimento, quer dizer, não existe hormônio, e lá ainda eles utilizam hormônio de crescimento para aumentar a produtividade, quer dizer. E, além disso, a gente produz aqui o ano inteiro. Lá eles produzem, mas tem neve, tem gelo, né? Então, assim, a produtividade deles é muito menor que a nossa. Então, como eles não conseguem competir com o nosso produto, não conseguem competir com a nossa oferta, com a nossa qualidade, né? Eles começam a arrumar desculpas, né? Para poder por falhas ambientais nossas, por exemplo. Não, o pecuarista destrói meio. Não, é completamente diferente. Nós temos números, a NASA, a Embrapa mostra, então, assim, dá mais que é definida essa parte ambiental.
E eu pergunto para o senhor, qual que é a sua avaliação, né, do acordo Mercosul-União Europeia, né? Teve a reunião no Uruguai, né? Foi dado aí uma aprovação para esse acordo. Ainda tem alguns parâmetros a serem, né? Como as traduções para todas as línguas de todos os países. Existem alguns trâmites ainda a serem realizados para que isso possa ser 100% estabelecido. Mas aparentemente as coisas estão avançando aí após 25 anos, né, de diálogo. E como o senhor vê esse momento para a pecuária brasileira? Bom, os frigoríficos que vendem no mercado internacional ficaram contentes, né, a princípio, né, porque vai ter uma cota um pouco maior, né, para distribuir para a Europa, vai para 180 mil toneladas, que essa vai ser dividida entre todos os países do Mercosul, mas o Brasil sempre recebe a maior cota. Isso é uma verdade. Só que aí o que vem por trás? Vem a toma lá da cá. Acordo é acordo, não é venda, né? Então, assim, como esse acordo é um acordo de já 25 anos discutindo, eu tenho muita restrição contra ele, porque assim, eu tenho muita dificuldade de entender o que está por trás de tudo isso, porque assim, eles são negociadores também, não são bobos, né? Então eles fornecem tudo para a gente, eles vão fornecer vinhos mais baratos, vão fornecer vinhos sem taxas, né? Na hora que você faz um acordo, você tem que engolir tudo. É diferente de uma venda que você fornece para um país, você negocia o preço. Se ele tiver uma coisa para te vender, você vende também e toma lá da cá. Agora, acordo é acordo. Você cede, né? Você ganha de um lado, mas cede de outro lado. Qual é esse tipo de cessão? O que a gente vai ceder? O que a gente vai ter que abrir mão? Eu, pessoalmente, a minha opinião pessoal, eu sou contra esse acordo, né? Por conta disso aí. Porque, assim, você fica refém ainda dos seus outros parceiros. De Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que está suspensa, mas pode voltar a qualquer momento, né? Então, assim, a gente nivela por baixo o nosso país também, né? Então, nós somos um país com controle ambiental rígido, controle sanitário rígido, né? A gente vai ficar refém também desse tema. Então, a minha preocupação é muito maior do que esse acordo do Mercosul. E no quesito de exportações de modo geral, né, sobre o mercado externo de exportações, como o senhor vê esse momento que nós vivemos atualmente, 2024, já as projeções de venda para 2025, para o Brasil e para o pecuarista nacional? Bom, o Brasil se consolidou como o maior fornecedor de carne bovina do mundo, né? Hoje a gente fornece até para os nossos concorrentes diretos. Estados Unidos, até há pouco tempo, ele falou que ia comprar só 20 mil toneladas por ano. A gente está comprando 150 mil e não para de comprar. 150 mil toneladas ano, né, que é um concorrente nosso, fornecedor internacional também grande. México, outro concorrente fornecedor internacional, está comprando a gente. Canadá está comprando a gente. Outro concorrente que não compra é a Austrália. Mas, assim, nós abrimos muito o Sudeste Asiático, Indonésia, Filipinas, né? E agora, com a zona sem vacinação de aftosa, a gente tem possibilidade de abrir mercado tipo Japão, Coreia do Sul, que só compra sem vacinação, né? Mercado livre e sem vacinação. Então, é uma expectativa muito grande de continuar fornecendo para os países árabes, Emirados Árabes, Egito, são os maiores compradores também do Mato Grosso, né? São, assim, depois de China, Hong Kong, Estados Unidos, Emirados Árabes, Chile e Egito, são os maiores compradores do Mato Grosso, quer dizer, são parceiros grandes e vão continuar comprando, porque eles precisam do nosso produto, né? A carne brasileira caiu no gosto internacional, né? Principalmente China, agora que está comprando cada vez mais, né? Caiu no gosto internacional dos países do Sudeste Asiático, né? Porque é barata de quantidade, a gente consegue fornecer em frequência para o mercado, não falta, né? Então, assim, isso é importante para quem compra, né? De ter o seu produto sempre que precisa. Então, assim, a gente fornece hoje para 145 países dos 195 países da ONU. Então, assim, é mais chancelada de qualidade a nossa carne possível, né? E a carne vive um momento, né, que ela estava num valor um pouco a mais abaixo, né, a uns R$190 arroba, deu uma crescida, foi para casa dos 230, e aí, a partir aí de julho para cá, ela subiu aí chegando a R$340 arroba, né, variando de uma região para outra, e agora ela começou a dar uma certa cedida, né, ela deu uma cedida ontem mesmo, a arroba aqui em Mato Grosso foi cotada em algumas regiões a R$300. E aí eu pergunto para o senhor, qual que é a avaliação que o senhor faz desse momento, dessa variação de preço? Há uma tendência de continuar cedendo? Vai estabilizar? A expectativa do cedor é que volte a aumentar o preço?
Então, a gente sabe que os últimos meses do ano, o último trimestre, são os melhores para preço da arroba, em qualquer lugar, né? E aí, a gente tinha essa expectativa que se esses preços se mantivessem na casa dos 330, 320, mas ele deu uma recaída para ir para uns 300, e a gente está mantendo esse suporte dos R$300, né? A gente espera que continue assim, mas o mercado hoje não tem assim, uma oferta muito grande de animais ainda. Os animais de confinamento já estão sendo entregues, né, terminando, e a gente espera que nesses últimos 15 dias ainda haja um maior aumento de consumo, né, que é o consumo que entra o 13º, né, as festas de final de ano, e esses estoques sejam desovados e o mercado volte a procurar carne, né, para poder fornecer final de ano, e esse preço volte ao que estava, 320, 330. Nossa necessidade, se baixar muito de 300, fica muito complicado para atravessar um ano difícil, né? Nós passamos um ano complicado de seca, de falta de animais e de incêndios muito grande, com 220, 190, 210 a arroba. Então, assim, foi um ano muito difícil, complicado. A gente precisaria recuperar um pouco essa perda adquirida nesses 2 anos, né? E para isso, a gente tem que manter um patamar de 320, 330. A gente está vivendo aí, né, já costumeiro para o pecuarista, que é o ciclo pecuário, né, e nesse momento numa certa ascensão. Então a previsão da Acrimate é que esse preço ele se mantenha estabilizado, tendo até uma certa elevação para poder entrar no próximo ciclo de uma maneira mais segura para o pecuarista? Exatamente, é isso aí. Agora, o preço que a gente tem observado, o preço do bezerro é um preço que está satisfatório, um preço que já corrigiu, né? Então, por conta da escassez, por conta do abate de fêmeas, vai faltar bezerro 2025, vai faltar bezerro 2026 ainda, né? Tudo isso fazendo parte do ciclo pecuário, fazendo parte do mercado, que a gente entende muito bem, que a gente respeita, né? Mas a gente também entende, né, que precisa recuperar essas perdas, e esse ano, por conta de todos esses fatores, não deve baixar muito o preço da arroba. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o senhor Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, ele que é diretor-presidente da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso. Seu Oswaldo, a retenção de fêmeas nas fazendas ela já começou. A oferta de animais, né, para reposição, os bezerros, diminuiu, e o preço, né, que estava em alta, subiu em novembro, teve algumas regiões aí com um aumento até de 12%. A oferta de bezerros para o próximo ano, o senhor já citou na sua resposta anterior, que há uma tendência aí de ter falta. Como que será? Então, aquela grande oferta que tinha de bezerros até o meio do ano, até outubro, mais ou menos, já vai diminuindo, né? Então, isso reflete nos preços. Nós estamos vendo os preços já corrigindo bastante, né? Preços já razoáveis, né? Uma arroba aí do bezerro chegou até 14,50, a arroba não, o quilo, né? Do bezerro vivo, né? Então, assim, preços que recuperaram, chegou a 8, 7,50, né? Então, assim, o preço quase não pagava o preço do animal, né? Hoje o criador está tentando recuperar os seus preços perdidos de 2 anos, né? Na verdade, não estou falando nem de lucro, nem nada, é de recuperação mesmo, né? De recuperação do investimento. Então, assim, a tendência nesse 2025, 2026 é os preços do bezerro se manterem nesses preços aí, nesses patamares. E a oferta, então, pode aumentar, ou a oferta será um pouco escassa ainda de bezerro para o mercado? Ainda escassa por conta do ciclo pecuário, né? Por conta da falta de fêmeas. O consumo da carne bovina no Brasil, ela reagiu nos últimos meses, né? Os preços na carne do varejo aumentaram, e o consumidor, ele, em alguns momentos, quando há um aumento no preço, ele tem uma tendência de fuga, né? Procurando proteínas mais baratas, né? Como frango, como porco, né? Até mesmo os embutidos. E a pecuária de corte, então, ela vai depender aí, nos próximos ciclos, mais da exportação para sustentar os preços do boi? Então, a gente precisa deixar bem claro uma coisa. Primeira coisa, o nosso mercado maior é o mercado interno. Ele absorve 75% do nosso produto. Então, para nós é o mais importante. A gente não se preocupa com o mercado externo, que isso aí é pauta de frigorífero, de exportação, e a gente recebe praticamente a mesma coisa. Então, se um mercado importante, né, que a gente gostaria que melhorasse, é o mercado interno. Mas isso depende de um monte de fator. Somente o fator socioeconômico do país, a situação econômica, né? Então, depende muito de uma recuperação. Isso a gente está vendo que ainda vai demorar muito tempo, né? O país está sofrendo uma recessão, né? Aí uma dificuldade de investimentos novos, né? Então, assim, essa dificuldade de recuperação econômica. Mas
os preços, o consumidor que procura preços menores, logicamente que procura preços menores, ele também não consegue comer, ele é fã da carne bovina, né? Ele gosta da carne bovina, ele precisa da carne bovina, uma carne que ele pode ter todo dia na sua mesa, porque é um portfólio muito grande, né? Um dia é carne moída, outro dia é fígado, outro dia um dianteiro que é muito mais barato. Então, o que a gente diz? Em momentos de crise, procure cortes mais baratos. Não é só a picanha, como assim, é o simbolismo da carne, do luxo da carne. Não é só a picanha que é gostosa. Tem dianteiros que são muito bons, né? Tem cortes especiais, né? Então, são praticamente preços de outras carnes também, né? Então, a gente procura. E saber que a carne não vai estragar no açougue, né? Um dia está 50, amanhã ela vai estar 40, ele vai ter que vender, entendeu? Então, procurar sempre as promoções, procurar os cortes mais baratos num momento de crise. Mudando um pouquinho agora do nosso foco do assunto, vamos falar um pouquinho sobre a lei Amado de Oliveira, que permite, né, para a pecuária brasileira extensiva aí, em áreas alagadas do Pantanal. Qual a avaliação da Acrimate, né? De que modo que o setor e a sociedade são beneficiados com essa lei? Então, a lei ela só vem regulamentar uma necessidade do pantaneiro, que já há muito tempo vem pedindo isso, que tenha algumas possibilidades. No caso principal, é uma renovação de gramíneas, uma variação de gramíneas, porque é só o capim nativo do Pantanal, ele não sustenta os animais como precisa, né? Então, a gente precisa colocar uma medícola, né? Colocar uma variedade que tenha mais proteína, para poder dar um pouco mais de subsistência para esse pantaneiro continuar na atividade, né? Então, essa lei foi importante para isso. Só que nós temos um problema de regulamentação. Nós estivemos reunidos hoje com o Fórum Agro, a Frente Parlamentar, para definir essa situação que ainda não está definida. Então, o pantaneiro ainda está travado nos órgãos de liberação, principalmente a SEMA, né? Ele não consegue ainda colocar suas gramíneas, ele não consegue fazer uma supressão de uma invasora, né? Então, assim, ele está amarrado e travado. E a gente sabe que a lei do Pantanal, ela vem para auxiliar, não só o pantaneiro, mas auxiliar a humanidade, para manter aquele patrimônio natural da humanidade do jeito que ele está. Com o pantaneiro lá, que está há 300 anos e sabe lidar, sabe manejar o capim, sabe manejar seu mato, sabe manejar as áreas sujas, né? Então, com o fogo frio que a gente chama, com o boi pisoteando aquela massa de capim ressecado, né? Abrindo trilhas, abrindo valas. Então, assim, é importante a presença do boi. A pecuária do Pantanal, se a gente estivesse falando em economia no Mato Grosso, ela é praticamente incipiente, ela não mudaria muito. Mas, para a preservação do Pantanal, a pecuária é importante. O boi é fundamental no Pantanal para se preservar o que está lá hoje. Nós estamos finalizando, né, um ano e já vislumbrando aí as possibilidades de 2025. Qual a avaliação que o senhor faz deste ano para a pecuária brasileira e o que nós podemos esperar para o próximo ano para o setor? Então, ainda na média, o 2024 foi um ano ruim para o produtor, né? Nós tivemos preços muito baixos até outubro, né? Bem baixos mesmo, né? Que não pagava quase a conta, né? E, além disso, a período de seca, período de estiagem muito grande, com muitos incêndios, né? 99% deles comprovado pelo Corpo de Bombeiros, tudo Corpo de Bombeiros, vindo de áreas de beira de estrada, que é faixa de domínio, que não é da competência do produtor, e de áreas de reservas, e reservas indígenas e reservas legais. Então, assim, nas fazendas mesmo, é 0,1% que tem ministro de incêndio. Então, assim, o produtor, ele é inimigo do fogo. Para ele, o fogo ele destrói tudo, destrói pastagem, destrói curral, destrói cerca. Então, é prejuízo muito grande. E a gente fica refém dos órgãos de controle de estradas, por exemplo, das empresas que mantêm as estradas, a faixa de domínio, que é de conta deles, por conta deles, que tem que resolver isso, né? Então, a gente fica refém das estradas de rodagem, da pessoa jogando bituca de cigarro acesa, né? Na beira da estrada, que vai, numa época de venda, na época de seca, pegar fogo nas nossas propriedades. Então, assim, nós passamos muita dificuldade esse ano. Não queremos enfrentar de novo. Então, a perspectiva climática parece que vai ser um pouco melhor, né? E os preços que se recuperaram no final de ano, a gente espera que também se mantenham um pouco melhores para poder recuperar, para poder continuar investindo na atividade, né? Você sabe que é uma atividade a longo prazo, de 4 anos, para deixar um animal no frigorífico ou na gôndola dos supermercados, demora quase 4 anos.
né? Então, não tem como especular nesses 4 anos, né? É uma atividade de risco, praticamente, que você nunca vai saber quando o seu animal está pronto, quanto está o preço da arroba, né? Então, é uma atividade que você fica refém do mercado. Mas, para a gente ficar refém, a gente precisa ter um preço de custo que seja, né, satisfatório, que pague a nossa conta. É por isso que a gente tem a expectativa de que esses preços continuem melhores, né? E que o 2025, com certeza, vai ser melhor que o 2024. Seu Oswaldo, mais alguma informação que o senhor considera importante trazer sobre esse assunto que nós estamos conversando hoje? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem de agradecimento a vocês e eu agradecer ao pecuarista, ao produtor rural, que em nenhum momento de pandemia, deixou faltar alimento na mesa do brasileiro e de cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Representar essa atividade, representar esse pecuarista é uma atividade, um prazer muito grande para a Acrimate, né? Poder fazer parte disso e poder representar uma atividade que é praticamente uma atividade de trazer alimento, uma atividade praticamente divina, né? Então, assim, que dá muito prazer para a gente. Então, assim, parabéns ao produtor, continue a sua meta, produzindo cada vez mais e melhor e com qualidade, alimentando a população. Seu Oswaldo, muitíssimo obrigada por tirar um tempo na sua agenda, né, conceder essa entrevista aos ouvintes aqui do Jornal Brasil Rural, falando a Rádio Agro hoje e falando, né, a população brasileira, né, trazendo informações sobre a cadeia da pecuária. Então fica aqui a nossa gratidão. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês, um Feliz Natal para todo mundo. Encerramos aqui a entrevista do dia que recebeu o senhor Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, ele que é diretor-presidente da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso. Nós faremos um breve intervalo e voltaremos já já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já. A Rádio Agro hoje.